Sou o Fábio Arcuri, presidente da Câmara Brasileira de Diagnósticos Laboratorial, CBDL. Eu fui convidado a bater um papo com vocês pela TV Las Reis e o objetivo aqui é passar para vocês as impressões e as atividades que a Câmara tem feito ao longo dos últimos meses. Então a CBDL trabalha dentro de baseado em alguns pilares. Um deles é o pilar regulatório. Em 2010, a Anvisa passou a obrigar, né, que as empresas que comercializam produtos aqui no Brasil, principalmente as multinacionais nesse caso, que tivessem então os certificados de boas práticas de fabricação expedidos pela Anvisa. Para isso acontecer, a Anvisa tinha então que fazer a visita nessas fábricas. Como são muitas fábricas, porque a estrutura de produção de diagnóstico ela é assim, ou seja, você tem para o mesmo tipo, uma mesma linha de produtos diferentes plantas produtivas, isso significa diferentes inspeções. Com isso o gargalo ficou enorme. A CBDL conseguiu uma liminar junto à Justiça para que as empresas conseguissem um registro dos produtos independente de terem essa certificação publicada. Recentemente, a Anvisa lançou então, ou publicou uma nova medida, e essa medida então ela prevê inspeção extrazona simplesmente para produtos de grau risco 3 e grau risco 4. Isto faz com que produtos grau risco 1 e grau risco 2 sejam registrados mais facilmente. Ainda nas questões regulatórias, em 2012, durante o segundo workshop de diagnóstico in vitro que ocorreu em Brasília, foi feita uma carta de intenções entre os diferentes organismos latino-americanos buscando uma convergência regulatória. É importante ressaltar que a partir desta carta de intenções foi criada então a ALADIV, Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro. A ALADIV foi criada em novembro de 2013, num evento no TecPar, em Curitiba. Neste evento também foi instituído o Centro de Excelência de Diagnóstico in Vitro, o CEDIV. O CEDIV é um consórcio entre empresas do setor de diagnóstico in vitro e o TecPar. Este consórcio pode incubar novos projetos de produção, projetos de pesquisa, que contam com o apoio da própria estrutura do TecPar ou de outras entidades, como, por exemplo, a Fiocruz. Além da harmonização, que a gente tem trabalhado bastante com grupos internacionais, inclusive com a Advamed, quer dizer, reuniões sendo feitas em Hong Kong, reuniões sendo feitas em Tóquio, onde o Brasil e a CBDL busca essa harmonização com grupos da África, do Oriente, da Ásia. Um movimento importante é a inserção do Brasil nas cadeias globais produtivas do diagnóstico in vitro. Desta forma, acreditamos que o Brasil possa desenvolver-se tecnologicamente por incorporar tecnologias, obviamente, do exterior, uma vez que o Brasil não tem tradição nesse setor. Para isso acontecer, os formuladores de políticas públicas, os governantes e a própria sociedade têm que entender como isso vai acontecer. E esse é o nosso papel, ou parte do nosso papel em fazer com que esse movimento aconteça, para que dentro de 10, 15, 20 anos a gente esteja numa outra situação diferente da que a gente está hoje. Embora a incorporação tecnológica, testes rápidos, testes remotos, seja uma realidade presente no país, embora escassa, há outros pontos importantes que devem ser mencionados, cuja essa incorporação tecnológica vai beneficiar muito, que são as doenças tropicais, né? Os nossos problemas são muito diferentes dos problemas dos grandes centros econômicos, Europa e Estados Unidos. Temos problemas muito mais básicos. Então, essa incorporação tecnológica favorecerá a implementação de políticas públicas nesse sentido. Imaginem o Brasil com suas dimensões e suas dificuldades de acesso, os benefícios que pacientes na Amazônia, população indígena, por exemplo, teriam no diagnóstico, por exemplo, de remoto para hepatite, leishmaniose, chagas, entre outros, né?
Então, eu acredito que a incorporação tecnológica vai sim beneficiar em muito a população brasileira, e para isso, obviamente, o ambiente estrutural, governo, mercado privado e população eles devem estar estruturados. E nós fazemos parte dessa cadeia e estamos trabalhando para isso. A inserção social no Brasil representou e representa um aumento no mercado de saúde importante. Esse aumento de mercado ele vem acompanhado com o desejo do consumidor em ter acesso a novas tecnologias, a coisas melhores. Isso a gente vê em celular, a gente vê em televisor e a gente também vê na área da saúde. E para aquelas empresas que desejam se instalar no Brasil, a CBDL é uma associação, é uma câmara que fomenta esse tipo de ação e que presta consultoria nas áreas de pesquisa de mercado, nas áreas fiscais, logística e regulatória. Sendo assim, as empresas que têm interesse em investir no Brasil, procurem a CBDL. Bom, foi um prazer muito grande participar desse programa e muito obrigado por sua audiência. Um abraço.